Bem, hoje a gente vai conversar sobre a relação entre exercício físico e saúde intestinal. E eu vou começar esse vídeo fazendo a seguinte afirmação: o exercício pode melhorar a saúde do seu intestino. Na verdade, o intestino é um órgão extremamente importante para a nossa saúde e bem-estar. Ele desempenha várias funções, não só funções ligadas à digestão, absorção de vitaminas e de outros nutrientes, mas também funções imunológicas, funções nervosas. Inclusive, há pesquisadores que afirmam que o intestino é o nosso segundo sistema nervoso, algo nesse sentido. Ou seja, ele não desempenha apenas funções ligadas à digestão, mas várias outras funções. Ou seja, ele é um órgão extremamente importante para a nossa saúde. O problema é que pessoas com sobrepeso ou obesidade, diabetes do tipo 2, síndrome metabólica, que é quando você tem sobrepeso ou obesidade, juntamente com resistência à insulina, que pode ser diabetes do tipo 2 também, hipertensão arterial e dislipidemia, que é quando você tem colesterol alto, né? A maioria das pessoas conhecem dislipidemia por colesterol alto. Quando você tem 3 dessas condições juntas, ou 4 dessas condições juntas, você tem síndrome metabólica. Ou seja, pessoas com obesidade, ou sobrepeso, diabetes do tipo 2, ou síndrome metabólica, tem a microbiota intestinal alterada. A microbiota diz respeito às bactérias presentes no teu intestino. Você tem bactérias, entre aspas, boas e bactérias, entre aspas, ruins. O ideal é que as bactérias boas estejam numa maior quantidade quando comparadas com as bactérias ruins. E as bactérias ruins estejam numa menor quantidade quando comparada com as bactérias boas. Quando a tua microbiota é alterada negativamente, o que acontece? Uma inversão. As bactérias ditas ruins, elas ficam um pouco mais alteradas, né? Ficam com uma quantidade maior. E as bactérias boas têm uma diminuição significativa. O problema de alterar negativamente a microbiota intestinal é que você termina gerando um quadro de inflamação crônica de baixo grau e resistência à insulina, o que pode predispor o indivíduo a problemas na imunidade e a diabetes do tipo 2, se ele não for um diabético, né? Ou seja, alterar negativamente a tua microbiota intestinal pode comprometer a tua saúde. E como é que você faz para alterar positivamente a microbiota intestinal? Existem vários fatores, várias intervenções que podem ser usadas, mas aqui eu vou citar duas. A primeira é exercício físico, a segunda é nutrição, ou seja, uma dieta saudável e equilibrada. Vamos esquecer um pouquinho a nutrição, porque não vai ser o objetivo principal desse vídeo. Aqui eu vou falar só o papel do exercício como fator para alterar a microbiota intestinal. Bem, para mostrar como o exercício altera a microbiota, eu vou mostrar um estudo que foi publicado em 2020 por pesquisadores finlandeses e espanhóis. Esse estudo foi publicado na Medicine, Science, Sport and Exercises, e ele pegou 26 indivíduos diabéticos do tipo 2, de meia idade, né, entre 40 até 59 anos. Eram indivíduos diabéticos tipo 2, por quê? Porque indivíduos com diabetes do tipo 2 têm a microbiota intestinal alterada negativamente. Então, 26 indivíduos. Esses 26 indivíduos foram divididos em 2 grupos. Um grupo era o grupo CIT, treinamento intervalado de sprint, e o outro grupo era o grupo do treinamento contínuo de intensidade moderada. Daqui a pouco eu falo como é que foram esses 2 protocolos de treinamento. Esses indivíduos treinaram 3 vezes por semana durante apenas 2 semanas. Foram 15 dias de treinamento. Então, se você for ver direitinho, eles treinaram apenas 6 sessões de treinamento, né? 2 semanas, 6 sessões de treinamento. Para o grupo CIT, treinamento intervalado de sprint, como é que foi o protocolo deles? Eles treinaram, isso na bicicleta ergométrica, tá? Eles treinaram 4 a 6 séries de 30 segundos na maior velocidade possível e descansavam 4 minutos. Era isso mesmo. Eles treinavam 4 a 6 séries de 30 segundos na maior velocidade possível e descansavam 4 minutos entre as séries. Ou seja, eles descansavam mais do que pedalavam. Já o grupo do treinamento contínuo de intensidade moderada, eles pedalavam entre 40 a 60 minutos com intensidade moderada, né? Então, se você for ver a duração, tanto a duração quanto o volume de treinamento do grupo contínuo moderado foi bem maior do que do protocolo do CIT, né? E aí vamos para os resultados. Os resultados, eles não se limitaram apenas à saúde intestinal, mas também à capacidade física
e alguns parâmetros metabólicos e inflamatórios. Deixa eu tomar uma aguinha para molhar a garganta, porque foram vários dados. Antes que o ar-condicionado me faça tossir. Bem, vamos lá. Em relação à capacidade cardiorrespiratória, o que foi observado é que apenas 15 dias de treinamento aumentou a capacidade cardiorrespiratória e aumentou significativamente apenas no protocolo do CIT, do treinamento intervalado de sprint. Enquanto no treinamento contínuo de intensidade moderada não houve alteração nenhuma. Mas olha, isso não significa que treinar de forma contínua e moderada não seja eficiente para aumentar a capacidade cardiorrespiratória, porque nesse curto período de tempo, apenas 15 dias, talvez esse estímulo não foi suficiente para aumentar a capacidade física. Então a gente pode pensar o seguinte: se você quer aumentar a capacidade cardiorrespiratória num curto período de tempo, tipo 15 dias, talvez um protocolo de CIT seja muito mais eficiente do que treinar de forma contínua moderada, tá? Então nesse estudo aqui, apenas o CIT melhorou a capacidade cardiorrespiratória. Mas aí os dados não se limitam apenas a isso. Em relação à sensibilidade à insulina e à hemoglobina glicada, que é um marcador de controle glicêmico, a sensibilidade à insulina foi aumentada significativamente e a hemoglobina glicada diminuída significativamente, e isso aconteceu principalmente no protocolo do CIT. O CIT foi mais eficiente no controle metabólico desses diabéticos. Agora vamos para os dados inflamatórios. E aí eu vou precisar falar de citocinas pró-inflamatórias. A primeira é a TNF-alfa, ou seja, fator de necrose tumoral alfa. As duas modalidades foram eficientes em reduzir. Ou seja, tanto o CIT quanto o moderado contínuo reduziram o perfil inflamatório desses diabéticos do tipo 2, né, e reduziram significativamente. Em relação à proteína C reativa, que também é uma citocina pró-inflamatória, secretada pelo fígado, né, em duas situações, uma situação de infecção ou de inflamação, a proteína C reativa foi diminuída significativamente no contínuo moderado, no treinamento contínuo moderado, enquanto o CIT não foi tão eficiente em fazer isso. Então observem que, para alguns dados, o CIT foi mais eficiente, tipo capacidade cardiorrespiratória, controle glicêmico, né, sensibilidade à insulina. Por outro lado, quando a gente fala em perfil inflamatório, alguns fatores, alguns parâmetros, tipo TNF-alfa, as duas modalidades foram eficientes, e a proteína C reativa, o contínuo moderado foi mais eficiente. Ou seja, dependendo do que a gente estiver falando, de qual parâmetro a gente estiver falando, um pode ser mais eficiente que o outro, ou os dois podem dar na mesma coisa. Mas agora vamos nos concentrar no objetivo principal desse post, ou melhor, desse vídeo, que é a saúde intestinal. E aí, o que é que aconteceu? As bactérias do filo Bacteroidetes aumentaram significativamente no CIT, treinamento intervalado de sprint. As bactérias do filo Bacteroidetes, elas modulam positivamente o sistema imune, ou seja, elas melhoram a tua imunidade, e elas estão baixas na obesidade. Portanto, é desejável aumentar as bactérias do filo Bacteroidetes. E o CIT foi mais eficiente em fazer isso. Já a razão Firmicutes Bacteroidetes foi diminuída significativamente, inclusive, principalmente no CIT, né? Um treinamento mais intenso. E essa razão Firmicutes Bacteroidetes, ela é alterada na obesidade. Portanto, diminuir essa razão é desejável. O CIT foi mais eficiente nesse processo, né? Quanto às bactérias do gênero Blautia e Clostridium, a bactéria do gênero Clostridium é a bactéria que causa diarreia, elas foram diminuídas significativamente. E as duas modalidades foram eficientes em fazer isso. Então vamos lá. Aqui o objetivo não é mostrar que o CIT é mais eficiente para um monte de coisas. Aqui o objetivo é mostrar que o exercício físico pode melhorar a tua capacidade física, o teu controle metabólico, o teu perfil inflamatório e inclusive e principalmente a tua saúde intestinal. Agora, claro, quando a gente compara uma modalidade com outra, pode acontecer duas coisas basicamente. Alguma vai sair na vantagem ou pode dar na mesma coisa. No caso aqui, o CIT saiu na vantagem para algumas ou para a maioria dos parâmetros medidos. No entanto, a mensagem principal desse vídeo é: o exercício
pode melhorar a sua saúde geral e principalmente, inclusive, a tua saúde intestinal. Ok? Bem, espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.